A anemia é uma doença muito comum, mas você sabe o que é anemia e quais as principais causas dessa doença? O tema de hoje é a anemia, e para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Olá pessoal, eu sou a Ruth Amorim, a Rutiana. Essa é a Lin e você está no Enfermagem na Real. Muito bem-vindos! O assunto de hoje é a anemia, uma doença muito comum e tem diversas causas. Então aproveita a aula e já deixa o seu joinha. O seu like ajuda o YouTube a levar o conteúdo para mais pessoas. Hoje vamos falar sobre o que é anemia, as causas, os sintomas, como é o tratamento e muito mais. O que é anemia? É uma deficiência, uma redução dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, são mais conhecidos como hemácias. Olha só, no interior das hemácias tem uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável pela coloração vermelha do sangue. Outra função importante da hemoglobina é o transporte dos gases pelo corpo. Pessoal, a hemoglobina é a proteína que leva oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Portanto, se ocorrer a redução dos níveis de hemoglobina no sangue, isso resultará em uma anemia. Para você saber se a taxa de hemoglobina está abaixo do normal, o diagnóstico da anemia é feito através do exame de sangue, o hemograma. Mas o que é hemograma? Hemograma, também chamado de hemograma completo, é utilizado para diagnosticar e acompanhar a evolução de diversas doenças. No caso do diagnóstico de anemia, é importante observar os níveis de hemoglobina no sangue e são considerados normais se estiver, no caso em crianças, o valor não pode ser menor que 11. Em mulheres é 12, em homens 13. É claro que esses valores podem variar dependendo da análise do laboratório, mas geralmente qualquer valor inferior a esses números é considerado alterado. Lembrando que se a hemoglobina estiver abaixo do nível normal, isso quer dizer que a pessoa apresenta algum tipo de anemia. Você deve estar se perguntando por que acontece a anemia. As causas são diversas e as mais comuns podem acontecer devido à deficiência nutricional. Observe como está a sua alimentação. E na deficiência nutricional pode ocorrer a anemia por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, ou seja, a privação de ferro nas pessoas que não consomem alimentos ricos em ferro, por exemplo, carne vermelha, feijão, espinafre, rúcula e muitos outros alimentos ricos em ferro. Outra deficiência nutricional é o caso da anemia por falta da vitamina B12. A falta dessa vitamina causa a anemia perniciosa, que é um subtipo da anemia megaloblástica, e a vitamina B12 não é absorvida pelo organismo. Essa vitamina é encontrada em peixes, ovos, leites e derivados. Há casos que a pessoa se alimenta bem e não tem deficiências nutricionais, mas existem outras causas e algumas condições crônicas podem levar à anemia. É o caso das doenças crônicas como insuficiência renal, HIV, doenças inflamatórias e muitas outras doenças crônicas que interferem na produção das hemácias. É importante saber que diversos tipos de câncer também podem causar anemia, principalmente se o câncer for leucemias e linfomas, porque são cânceres que afetam a medula óssea, ou seja, a fábrica de onde vêm todas as células sanguíneas. Então, nesses casos, o processo do corpo para produzir hemácias é muito prejudicado, causando anemia.
Continuando no que pode causar anemia, é importante observar os sangramentos. Perder mais sangue do que o organismo é capaz de produzir pode causar anemia. No caso das mulheres, a menstruação intensa, aquela com perda de sangue acima do normal, pode ser a causa da anemia. É importante observar outros tipos de sangramentos, como é o caso de sangramento na urina, chamado de hematúria. Você deve observar também se há sangramento nas fezes. Se o sangue for um vermelho vivo, é chamado de enterorragia ou hematoquesia. Mas, se as fezes apresentadas for de cor escurecida e odor fétido, aquele cheiro forte, o nome disso é melena. Outro tipo de sangramento que é importante reparar é a hematemese, ou seja, vômito com sangue vivo ou digerido. Lembra que as hemoglobinas são as proteínas que estão dentro das hemácias? Pois bem, essas doenças são de origem hereditárias, ou seja, de origem genética. Se alguém da sua família tem hemoglobinopatia, a chance de você também ter aumenta, pois ocorrem mutações nos genes que codificam as hemoglobinas, afetando a sua estrutura ou produção. As hemoglobinopatias mais frequentes são representadas pela doença falciforme e talassemia. Na falciforme, a hemácia muda a forma. Sua estrutura fica parecida com uma foice. E na talassemia, a hemoglobina também perde a sua estrutura padrão. E não podemos deixar de falar da hemólise, pois também causa anemia. Hemólise no sangue é a destruição prematura das hemácias, causada pelos próprios anticorpos do organismo. Acontece o seguinte: a membrana plasmática se rompe e libera diversos componentes intracelulares, como a hemoglobina. O resultado disso é a anemia hemolítica autoimune. Como vimos, são diversas as causas da anemia, e além disso, vamos destacar também as leucemias e mielodisplasias. Nesses casos, ocorrem problemas na medula óssea. E também as medicações com doses altas podem causar anemia hemolítica, como é o caso do ácido valproico. Exposição a agentes tóxicos, por exemplo, o chumbo. Doenças infecciosas, como a malária, ou doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus ou a artrite reumatoide. Vermes podem causar anemia, principalmente se o local onde a pessoa mora não tem boas condições de saneamento básico. Os sintomas variam de acordo com a gravidade da anemia. Os sintomas mais comuns são desânimo para fazer as coisas no dia a dia, fraqueza, palidez na pele e mucosas. Você deve observar a parte interna do olho e gengivas. Quem tem anemia geralmente fica com a pele e mucosas mais esbranquiçadas. E a gente costuma falar que a pessoa está descorada. Outro sintoma é a inaptência, ou seja, a falta de apetite. Outra característica da anemia é a apatia, é quando a pessoa perde o entusiasmo. Pode também apresentar dor de cabeça, sonolência e tontura. Pode ocorrer a perda de peso, mesmo sem fazer dieta. E como já falamos, a perda de sangue. Os casos com maior gravidade você deve estar bem atento para reparar nos sinais de alerta, que são eles: falta de ar, mesmo em repouso, dor no peito, taquicardia. Taquicardia é quando os batimentos cardíacos estão acelerados. Pressão baixa e desmaio são os sinais de alerta, e nesses casos, a pessoa precisa de atendimento imediato no pronto-socorro. O tratamento depende do diagnóstico, por isso é fundamental identificar o tipo de anemia através do hemograma e de exames complementares se necessário. Nos casos de deficiência nutricional, é realizada a suplementação com sulfato ferroso e vitamina B. Além disso,
É importante uma dieta equilibrada, com a associação da vitamina C e hortaliças verde escuro para aumentar a absorção de ferro no organismo. Nos casos de perda de sangue em grande quantidade, pode ser necessário realizar transfusões. A transfusão geralmente é indicada se a hemoglobina estiver menor de 7. E é claro que a indicação da transfusão para elevar a concentração de hemoglobina vai depender do protocolo institucional. Algumas instituições utilizam esse parâmetro, de 7, outras instituições utilizam 8, vai depender do protocolo onde você trabalha. E eu vou deixar na descrição o protocolo transfusional e indicação de hemocomponentes do Distrito Federal. E no tratamento pode ser necessário o uso de medicamentos para indução de formação de células sanguíneas. Como vimos, existem vários tipos de anemias e as causas são diversas. Por isso, na suspeita de anemia, o ideal é fazer os exames para o médico confirmar o diagnóstico e entender a causa da anemia para assim iniciar o devido tratamento. Então, nada de tomar a mesma medicação da amiga ou de fazer receitas populares e sem embasamento científico. Compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas para todos saberem que muitas doenças podem resultar na anemia. Então, nada de aumentar a suplementação de ferro, sem antes saber o que está causando a anemia. Na descrição vou deixar o link dos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde sobre as carências de micronutrientes. Lá na página 27 tem a etiologia da anemia. E se você gostou do conteúdo, deixe o joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E caso queira contribuir com o canal, a chave Pix está na tela e nos comentários. Até mais, pessoal! Tchau!